Há 21 anos, estava cobrindo São Paulo. Só homens. De repente, chega uma mulher. Como assim? Uma setorista do São Paulo? Da Folha? Pois é, ela deu show em muitos homens, até em mim, cansou de dar furo. E ela só foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, eu tenho orgulho de dizer, é uma das melhores jornalistas do país. Muito obrigado por estar aqui, dona Marília Ruiz. Muito obrigada, Cosme. É exagerado e também tem um lapso de memória. Porque se ele tivesse boa memória, ele ia lembrar que a gente dividiu o setorismo antes disso no Corinthians do Luxemburgo, de 2001. Não lembro, não lembro. Eu lembro do São Paulo, que foi tão chocante, porque principalmente olhando para o seu sapato. Ah, O que tinha o seu sapato? Explica, por favor. Como é que eram as coisas? Então, vamos lá. Eu sou jornalista esportiva, né? Comecei na Folha há 23 anos. E nunca achei que eu precisasse ir trabalhar de moletom para as pessoas me respeitarem. Então, como eu estou aqui com um sapato de salto, eu estava com um sapato de salto neste primeiro dia em que houve lá a troca dos setoristas da Folha e eu era setorista do Corinthians, virei setorista do São Paulo. E eu estava com um sapato bicolor, por acaso branco e preto, mas não era nenhuma questão de tripudiar do São Paulo ou tirar sarro, nada disso. Eu só era chique mesmo, porque eu sou chique. E aí, na época, era uma época muito difícil do São Paulo, momentos em que o São Paulo estava perdendo mata-matas seguidos, principalmente do Corinthians. Eu nunca escondi o time que eu torcia, então os dirigentes, né, as fontes sabiam que eu era corintiana e acharam que aquilo era, de algum jeito, alguma provocação. Gente, eu provoco naturalmente, não preciso de um sapato para provocar. E aí rolou um estresse, porque ligaram pro meu chefe para dizer que eu tinha ido com um sapato preto e branco. Aí meu chefe falou, agora você vai trabalhar todo dia com esse sapato. Não importa a roupa que você esteja, você vai com esse sapato. Mas esse foi só uma balinha do que aconteceu, né? Então, Marília, você também está esse tempo todo, essas décadas trabalhando. Explica como é que foi do seu lado, sim, não tem como fugir, lado mulher. Como é que foi enfrentar o machismo e o que é hoje? Como é que foi a evolução? Foi muito difícil, porque a gente, como homem, a gente não faz ideia, falando sério. Não fazem mesmo. Foi muito difícil. Eu só acho que eu tenho uma vantagem hoje, né? Quando você fala, eu trabalho com isso, eu não estou mais nessa porque eu sou mulher. Talvez no começo isso pudesse ser confundido com, tá lá só porque é mulher, ou é cota. Eu sempre quis trabalhar com futebol, eu sempre gostei de futebol, acho que isso nunca teve em dúvida no segundo 2 que as pessoas me conheciam, que eu não estava ali para passear, não estava ali para nada. Eu comecei com um sobrenome famoso, eu era repórter da Folha de São Paulo. Sim. Isso já me dava uma credibilidade que, eventualmente, a pessoa que ia conversar comigo e não me conhecia, na era dos dinossauros, pré-redes sociais, né, que você consegue conhecer a pessoa sem realmente conhecê-la, já me dava uma credibilidade. Quem é aquela lá? É repórter da Folha. Isso me dava um cartão de visitas que me abriu algumas portas. E eu acho que, à medida que eu fui trabalhando e os anos foram passando, as pessoas começaram a reconhecer no meu próprio sobrenome alguém que estava ali porque gosta do esporte, porque gosta da profissão. Isso deixou de ser uma coisa. Agora, machismo tem o tempo inteiro, tem até hoje. De vez em quando eu retuito um cretino ou outro, fala, vai lavar louça, vai não sei o quê. Eu acho que tem muito machismo, teve muito machismo e ainda terá para algumas. Mas, nesse momento, eu não me sinto confortável em sei lá, ser representante da classe, porque eu tenho uma impressão que eu passei da arrebentação. Poucas pessoas, porque eu estou há tanto tempo fazendo isso, quando colocam o que eu estou falando, acham que eu estou na televisão ou estou na internet porque eu sou mulher. Então, eu acho que eu passei dessa arrebentação, sabe? Colocaram lá uma mulher só para falar de futebol. Eu acho que eu não estou nessa prateleira que ainda existe. Ainda existe, colocaram aquela lá só porque é bonita, só colocaram aquela lá porque é não sei o quê. E também eu acho que no começo da minha profissão, eu consegui, essa é uma coisa minha, me proteger de alguns tropeços óbvios. Vai virar apresentadora, nunca virei. E não acho que apresentador é ruim, não. Mas naquela época, só quem era apresentador era modelo e que lia TP, ou saía na revista Pelada, não sei o quê. Eu não tenho nada contra, só não era o caminho que eu queria seguir. Então, eu fui trilhando um caminho talvez mais difícil, mas mais seguro. E aí, depois de muito tempo, as pessoas sabem que eu estou ali porque eu gosto, porque eu entendo,
Porque eu tenho alguma coisa para dizer. Então, eu sofro machismo, como todas as mulheres sofrem, mas não me sinto confortável em defender. Eu acho que, quando eu comecei, como você falou, Sim. não tinha nenhuma repórter mulher. Nenhuma. Eu acho que a voz feminina reportando, ela já é muito mais aceita. Não tem mais problema se tiver uma moça fazendo reportagem de campo, a gente não tem mais muito jornal. Na época, eu era só uma assinatura. Então, isso foi fácil também para mim. Me deu um tempo para criar uma casca. Então, acho que a voz feminina reportando, a assinatura feminina, ela já não causa estranheza. Comentando ainda o que ela está falando, o que ela entende, nunca chutou uma bola. Isso ainda existe. No meu caso, eu acho que eu sofro menos. Então, Marília, conhecendo você há anos, dá para ver também que você criou uma persona para você. Você, uma casca. Quando as pessoas vão conversar com você, os jogadores vão te cobrar, você é dura, sempre foi firme, encarou e não vai folgar. E então, isso foi naturalmente, você naturalmente assim, ou você se preparou para isso? Não, isso eu naturalmente ajudei para a minha profissão. Eu tenho 2 irmãos, eu acho que eu cresci, era a única neta mulher, eu acho que eu fui aprendendo quando eu era criança, fui forjando essa pessoa que precisa se defender com palavras, né? Porque com força não é civilizado. Então eu sou assim, não posso dizer que eu fiz isso só. Mas é claro que na minha profissão isso é mais necessário. Eu tinha que estar alerta há mais tempo. E era uma época diferente. A gente ia a todos os treinos, a gente ia a todos os jogos, a gente ia a todos os vestiários, a gente entrava no vestiário. Então, era uma figura, como você falou, uma pessoa que aparecia muito. Hoje não, eu vejo jogadores de futebol muito pouco, às vezes quando vai ao programa, vez ou outra, quando eu vou no estádio, faço uma zona mista, mas é cada vez menor esse contato. Na época ele era diário, e ainda causava surpresa do jornal do dia seguinte, eu chegava lá, ficavam bravos, porque ontem isso, porque ontem aquilo, porque como é que você sabe disso, como é que você soube daquilo? Sim. Então esses embates, eles não existem mais, né? Então acho que no começo me ajudou. E Marília, histórias, né? A gente gosta de histórias. Alguns momentos marcantes do começo, tipo, que você tenha passado, momentos legais, momentos não tão legais, momentos que eram da época, o que te chama a atenção? Uma história que tenha te marcado no início. Então, no começo, eu comecei a trabalhar na Folha no dia 27 de dezembro de 99. Eu não era nem nascido, mas pode ser. Então. E eu entrei num processo seletivo que era para, na verdade, contratar trainees, mas o Melqui, né, Melquiades Filho, que era o editor de esporte da Folha, viu a minha prova, tinha me conhecido ali nas dinâmicas de grupo, falou assim, não, acho que ela dá para contratar. E eu já entrei direto para ser repórter. E tinha a coisa do bug do milênio, vocês novos não sabem do que se trata, mas tinha uma preocupação enorme, então não teve escala de fim de ano em 99 e 2000. Todo mundo ia trabalhar na virada do aquele... Com medo, né? Com medo do que ia acontecer no planeta, e a gente ia acompanhando o Réveillon, né, hora a hora do Réveillon no mundo para ver se acontecia alguma coisa, e foi muito menor do que se imaginava. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa muito mais importante, que era o Mundial de Clubes. Sim. Né? O Corinthians tinha sido campeão brasileiro no dia 23 de dezembro contra o Atlético Mineiro, e ia disputar o Mundial de Clubes, e era aqui em São Paulo, uma das sedes, e quem fazia Corinthians era o Maércio Santamarina, que era o setorista. Mas ele estava de férias. E aí o Melco falou assim, olha, você... E não é porque eu sou corintiana, não. Você vai fazer Corinthians, porque se você fizer Corinthians, eu sei que você pode fazer qualquer coisa, porque é uma outra época, uma época que você, de fato, tinha que brigar pela notícia, caçar notícia, fazer fonte, ir a treino, brigar com o jogador, com o técnico. Mas a gente tinha acesso. Tinha acesso, mas era também era uma carnificina, né? Porque você tinha que, um jogador saindo daqui, o outro saindo daqui, o que será que aquele lá está falando que eu estou perdendo, o que esse aqui está falando, você ficava correndo com um bloquinho. Então era também uma adrenalina diferente. Então eu fui fazer Corinthians logo de cara. Então isso foi para mim impactante, porque assim, falei, bom, eu em um mês estou desempregado, ou em um mês eu passei da prova de fogo. Então, acho que esse primeiro momento foi muito, muito legal, além do fato do Corinthians ter ganho, mas juntou as duas coisas. Eu estava muito preocupada em dar conta, nem sei se eu consegui curtir aquele momento como eu teria curtido se eu não tivesse arrumado emprego. Tem vários momentos que eu gosto. Desse Mundial tem alguma matéria que você se orgulha? Eu entrevistei o Beckham. Foi. E era um Manchester United muito controverso. Na verdade, eu até tinha brincado com o assessor de imprensa, porque no ano anterior, em 99, no final, no dia 30 de novembro de 99, inesquecível, o Manchester United tinha ganhado o Palmeiras. Eu falei, se o Corinthians não ganhar, eu prefiro que o Manchester ganhe, porque eu tenho
uma dívida de gratidão com o Manchester United. Então, eu queria conhecer, né? Não é que nem hoje em dia, que passava tantos jogos, que a gente via tanta coisa, que o jogador tinha sua própria rede social para você acompanhar. Então, eu gostei de fazer o treino e a concentração, que era lá no Rio de Janeiro, do Manchester United. Então, acho que essa história é legal. E como é que foi a entrevista? A entrevista é o de menos, mas eu acho que foi boa, porque eram cabines, né? Eram mesas, tipo essas mesas que vocês têm aí. Sim. E aí você se inscrevia. Você sabe como era. Sim. E você se inscrevia e falava, você tem 15 minutos nessa mesa, 15 minutos, porque ainda era primeiro jornal. Mas como é que foi o contato com o Beckham? Porque, foi legal. O Beckham é símbolo sexual até do Menon. Então, é do Menon. Não, mas não era porque ele era símbolo sexual, porque eu queria agradecer. Não, sim. Eu queria agradecer, eu pude agradecer. Mas como é que foi o contato, Marília? Foi bom. Não, eu me lembro uma coisa, que eu fiquei frustrada com a voz dele. Porque eu falei assim, será que ele vai entender o meu inglês? Falei, sei lá, né? Eu falo inglês, eu tinha morado na Inglaterra, mas assim, sei lá, eu vou chegar lá para entrevistar o cara, não vai sair nada, vai ficar péssimo para mim. E tinha o gravador, eu ia chegar na folha com o gravador, eu falei, nossa, vai todo mundo ouvir que meu inglês é péssimo. E a voz dele era super fina, super fina não, mas super baixa, assim. Eu falava, gente, moço, fala mais alto, responde. E eu lembro de ter entrevistado o Roy Keane também, de quem eu tenho uma dívida de gratidão enorme. Eu falei, a primeira coisa que eu falei foi, thank you very much. Não é possível. Mas é porque naquela época você conseguia. Hoje em dia, né, as pessoas estão desesperadas, elas descobriram que as pessoas torcem para os times, como se tivesse mudado alguma coisa. Eu torcer para o Manchester e você não está torcendo para o Manchester naquele dia. Então, acho que conseguia ser mais leve do que é hoje em dia. Então, foi divertido. Eu não sei como é não torcer, não falar como torce para o time, porque eu sempre falei. Sim, é verdade. 15 dias de trabalho, eu brinquei com o jogador do Manchester United, mas hoje em dia as pessoas, não pode entrar no treino porque torce para outro time. Como que a Leila te deu uma entrevista? Você é gambá? Então, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu fui setorista do São Paulo, eu sou corintiana. Eu fui setorista do Palmeiras, eu sou corintiana. Eu estava no dia do rebaixamento do Palmeiras, eu estava no dia do rebaixamento do Corinthians. Eu trabalhei ontem no rebaixamento do Santos. O que eu quero, o que eu deixo de querer, se funcionasse, não estava acontecendo o que anda acontecendo no futebol. E você fez um certo planejamento para a sua carreira? Quando você estava na faculdade, eu falei, olha, eu vou por aí, mas até porque você também fez outra faculdade. Eu fiz duas outras faculdades. Eu primeiro me formei em Relações Internacionais. Quando eu voltei de Relações Internacionais, foi quando eu mandei currículo para a Folha. E a Folha tinha aquela coisa de contratar pessoas que entendiam, não necessariamente jornalistas formados. Sim. E o meu trabalho de conclusão em Relações Internacionais tinha sido sobre organismos internacionais do esporte. E a Folha estava mudando o caderno, estava fazendo painel, várias sessões específicas, e o Mel, que acho que tinha gostado dessa história. Eu tinha colocado no meu currículo parte do meu trabalho e tal, eu acho que ele se interessou por aquilo. E aí eu fiz Direito, já na Folha, e eu tenho uma pós em jornalismo. Mas eu tirei o MTB por exercício de profissão lá em 2001, na Folha. Também, com quantas décadas? Pois eu não tenho um planejamento de carreira. Não. Mas eu tenho objetivos. Não sei o que eu vou fazer daqui a 5 anos, mas eu sei o que eu quero terminar o ano que vem fazendo. Isso eu fui estabelecendo. Principalmente depois que eu tive filho. Não, mas a minha pergunta é quando você tinha, seus 15 anos. Não. O que você vai fazer da vida? Não, eu sabia que eu iria trabalhar com futebol. Mas eu não sabia como, nem por quê. Tanto que eu não fiz jornalismo. Primeiro eu fiz Relações Internacionais. Mas por que futebol? Porque na minha família, eu nem sei quando eu comecei a gostar. Em algum momento aquilo era onipresente. Meus irmãos gostavam muito, meus primos gostavam muito, meus irmãos jogavam, a gente no final de semana vivia em função de futebol. Então, podia ser que eu detestasse e rechaçasse aquilo da minha vida ou que eu gostasse. Então, eu sabia que eu gostava, é um assunto que eu gostava. Eu percebi muito cedo que ser mulher podia ser uma vantagem, não uma desvantagem. Porque não tinha praticamente. Não só não tinha, mas me dava a possibilidade de pleitear coisas inéditas. E isso, pessoalmente, para mim, era interessante. Então, eu sou a primeira mulher que comentou um jogo de Copa do Mundo para o Brasil. Isso para mim é um orgulho. E é uma coisa muito recente, foi em 2014. E eu comentei o Brasil e Croácia para a Fox na estreia do Brasil. E foi a primeira mulher em 2014, não é 1914. 2014, nenhuma mulher nunca havia comentado um jogo da seleção brasileira. Aliás, jogo nenhum, de Copa do Mundo para o Brasil, comentado. E por que você acha isso? Que não comenta, porque tem machismo, porque tem uma rejeição, por tudo isso. Mas essas coisas inéditas não é para colocar na parede, é para mim. Não, para você, sim. É pessoal. Mas tem que colocar, porque falando sério, é um marco. Não, é um marco. Não, mas eu não rechaço, não, mas estou falando, eu não queria isso para
sair na capa do jornal. Eu falei, eu vou conseguir isso, eu vou comentar um jogo de Copa do Mundo. Primeiro eu fiz uma Copa do Mundo como repórter, fiz outra Copa do Mundo como repórter. Aí quando acabou a Copa de 2010, eu falei, na próxima eu vou comentar a Copa do Mundo. Podia não dar certo, várias coisas não deram certo, mas essa deu. Então, Marília, eu tenho a sorte de conhecer sua família, ser amigo do Vitor, que é seu irmão, Vitor Guedes, excelente jornalista. E essa relação que você tem distante com o Corinthians me fez ir para o casamento mais surreal que foi da minha vida. Você podia, por favor, explicar o que foi o casamento do Vitor Guedes? Então, meu irmão casou no Corinthians. A festa foi no Corinthians. Tocou o hino do Corinthians. O prato era Mas é porque aí a louça do salão de festas do Corinthians tem uma marca d'água, que é o símbolo do Corinthians. Aí o Mauro Betting, que é um homem desequilibrado, clubista, caráter duvidoso, levou umas figurinhas com o símbolo do Palmeiras. Ele foi padrinho do meu irmão, né? Eu também. Mas eu não levei figurinha no casamento dos outros. E aí ele ia de prato em prato perguntando, você torce pro Corinthians? Não. Aí ele põe um adesivo do Palmeiras. Então, mas essa ligação é muito intensa, essa paixão. Você continua apaixonado pelo Corinthians e consegue criticar, noticiar. Como é que você divide isso? Porque eu vou falar sinceramente, eu perdi o encanto mesmo pro clube que eu torço, já torci, e, cara, eu não consigo. Eu vou falar essa frase, parece uma frase de efeito, mas é uma coisa na qual eu acredito. Eu sou corintiana, eu não sou o Corinthians e eu não sou do Corinthians. Eu só sou corintiana. Então, eu não ganho nada do Corinthians, eu não dou nada pro Corinthians, eu não devo nada pro Corinthians, o Corinthians não me deve nada. A minha relação com o Corinthians, ela só é de amor. Então, meu amor pelo Corinthians é incondicional, eu torço, meus filhos são corintianos, eu cultivo isso, eles gostam, como eu disse, a minha vida, o Corinthians, ajuda a explicar a minha vida. Eu lembro de coisas da minha vida, porque, lembra quando a gente foi no Corinthians, aconteceu isso? Lembra quando a gente foi no estádio, aconteceu aquilo? Lembra aquele ano que... Então, o Corinthians é um fio condutor de muitas coisas para mim. Então, eu tenho a memória afetiva em que o Corinthians é protagonista, mas não significa que eu amo o presidente do Corinthians, o diretor de futebol do Corinthians, os jogadores do Corinthians, isso... Então, eu só vou exemplificar, pelo menos para mim, por exemplo, quando a gente pensa na CBF, sem querer, mesmo a gente que vai cobrir Copa do Mundo, a gente fica conversando, é difícil, pelo menos para mim, ter aquela relação com a seleção que eu tenho, porque eu lembro que está representando. Eu não tenho também. Então. E eu não tenho, e é curioso, porque isso antes causava uma grande estranheza, falar que eu não torcia para a seleção brasileira. O que não significa que eu torço contra, mas a felicidade, a tristeza que uma partida de futebol pode causar para mim quando o Corinthians está jogando, a seleção brasileira não causa. Realmente não causa. E quando eu falava isso, as pessoas não entendiam. Eu falava, talvez seja porque eu conheço as pessoas, mas quando eu era menor e não conhecia ninguém, também não tinha essa relação. A minha geração não tem essa relação com a seleção brasileira. Eu não lembro da Copa de 82, eu era muito pequena, e de 86 para frente, já a seleção brasileira de 94, eu não morava no Brasil, estava fazendo intercâmbio, então o impacto que teve na minha geração, o título de 94, eu estava na Inglaterra, não aconteceu comigo, e aí depois 98 foi aquilo, 2002 eu já trabalhava, então eu não cultivei, na minha família não se cultivava a seleção brasileira, mas o que antes causava estranheza até, por que você não torce, por que você não... Agora eu vejo que é bem comum, né? Eu vejo poucas pessoas sofrendo, torcendo, se digladiando na rua porque a seleção não tem técnico. Sim, tá tudo bem, né? Perdeu, durante a Copa eu vejo que as pessoas torcem, mas no dia seguinte perdeu, não tem mais. Ninguém vai pichar o muro da CBF, queremos treinador, sim, certo? O Santos hoje perdeu, tem invasão de gramados. Ninguém invade o gramado por causa da seleção brasileira. Pro bem e pro mal. Veja, eu não acho que tem que invadir, nem que tem que pichar. Mas eu não vejo que causa mais isso em ninguém. Não é mais só em vocês da imprensa. Agora, então, Marília, como é que você fez essa passagem de uma maneira tão firme, tão eficaz? Você partiu do jornalismo escrito para o falado e com uma firmeza, com uma... Assim, parece que você fez isso desde que você nasceu. De onde vem isso? Vem da retórica do advogada, relações internacionais? Eu nunca fui envergonhada. Sim. Isso ajuda bastante. Nunca fui tímida. Eu sempre fui a pessoa que preferia que os outros fizessem o trabalho e eu apresentasse. Porque não é difícil para mim essa parte, entendeu? Não fico, ai meu Deus, minha mão vai suar,
vai ter câmera, tem gente atrás mexendo no celular, eu vou perder a atenção. Não é o meu caso. Sim. Não é o meu caso. Então, isso ajuda. Mas também não foi uma troca repentina, dramática. Eu trabalhava na Folha, a Folha ela exigia, como chama isso? Quando você só é da Folha? Exclusividade. E quando o Avalone foi para a Rede TV, a gente fazia de vez em quando como convidado o programa do Juca na Rede TV. Mas quando o Avalone foi para a Rede TV e me convidou para fazer o programa, o MEC falou assim, não dá. Porque todo domingo eu tinha lá a escala de final de semana, eu não ia poder trabalhar mais nenhum domingo no jornal. Eu falei, bom, então eu fiquei pensando, e nisso de ficar pensando, o Lance me chamou. Então eu dividi ainda, continuei fazendo jornal, continuei fazendo minha coluna de bastidor no Lance, eu saí da Folha, fui pro Lance e fui para a TV. E quando eu saí da Rede TV e fui para a Band, eu mantive o Lance. Eu mantive jornal até 2011, trabalhando nas duas, obviamente que a televisão foi se tornando cada vez mais importante, ou mais importante, inclusive, no salário, mas trabalhava mais dias na televisão do que no jornal. Aí eu tinha coluna só, uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, na Copa outras vezes. Mas foi devagar. E quando eu saí de fato de jornal, que foi 2017, não, 2018 que eu saí do Estadão, eu fui para o UOL de novo, que é um novo, entre aspas, jornal, onde eu podia escrever, e ainda tinha o blog, ainda tinha o vlog, ainda tinha as lives. Então, sair do escrito eu nunca saí, mas, de verdade, eu acho que o falar é o mais fácil. Agora, como é que você vê, assim, nós somos da geração que acompanhou o finzinho, final, teoricamente, hoje, efetivamente, do jornalismo esportivo impresso. Qual é a sua impressão e por que ele foi morrendo até hoje, agora, definhar? Eu acho que são vários fatores, né? Mas como é que era o seu começo no jornal? Não era empolgante? Sempre foi. Eu amo escrever e o dia seguinte dar furo, repercutir. Eu sinto muita falta, eu entendo que as coisas mudaram, mas eu acho que o nosso mercado interno aqui, nacional do Brasil, não se preparou e não preparou uma geração para ler. A gente preparou uma geração que assiste, uma geração que não tem paciência, que perde o foco. Porque em nenhum outro lugar do mundo os jornais acabaram. E aqui a gente viu, se não acabaram, eles estão, né, muito irrelevantes no jornalismo esportivo para a produção de conteúdo. A produção de conteúdo migrou para a internet, migrou para a televisão, migrou para os canais segmentados. E o jornal deixou isso acontecer, porque eu entendo que não dá mais para você dar uma matéria sobre o jogo de ontem, um relato. Ninguém vai ler amanhã um relato, imediatamente você sabe. Mas a gente poderia ter substituído esses conteúdos por outros conteúdos, né, que não exatamente relato de jogo. Mas editorialmente não soubemos fazer, e isso é um caminho que eu acho que é sem volta, porque se você não forma gerações que leem, a próxima também não vai ler. Então a gente está nesse lugar. E como é que foi para você particularmente, para você, tipo, como é que você foi percebendo que o jornal já não adiantava, já não dava grana? Então, eu tive a vantagem, Cosme, de eu me dividir antes desse jornal acabar. Então, quando eu saí da Folha e fui para o Lance, ainda fiquei um tempão. O Lance era um jornal que vendia muito, a gente trabalhava muito. Quando eu saí do Lance, o Lance já estava num período mais difícil. Então, você começou a perceber quando que a coisa estava... 2008, 2009. Mas por quê? Você que estava enfrenhada no Lance, o que pegou? Porque, por exemplo, a gente se acostumou agora com a coisa do campeonato de pontos corridos. Isso é uma coisa do Lance, hein? Não é de toda... Vamos lá. Os anos 6, 7, 8, que é o tricampeonato do São Paulo, tirou dos outros torcedores, durante muitas rodadas, a vontade de comprar jornal. Interessante isso. Porque é um campeonato muito longo, era muito novo ainda, né? Começou em 2003, mas aí tem 2003 o Cruzeiro, 2004 o Santos, 2005 o Corinthians, aí tem 6, 7, 8 o São Paulo, e 9, quase que é o São Paulo de novo, quando o Palmeiras cai e tal, foi o Flamengo. Mas eu acho que demorou para o torcedor acompanhar essas rodadas com o mesmo prazer que, claro, o mata-mata provoca. O mata-mata dava para jornais desse tamanho isso. E eu acho que a gente ficou numa situação de ficar tentando... Estou falando do jornal esporte, hein? Não estou falando de jornal em geral. Era muita enrolação durante muito tempo. E o Lance ainda foi o primeiro que criou lá a Rádio Lance, TV Lance, para já tentar abraçar o torcedor de outras formas. Mas eu estava na TV já.
Mas dentro do lance, você sentia? Sentia, Puta, tanto que a gente começou a ser obrigado a fazer tudo. Aí tem que fazer vídeo, aí tem que fazer rádio, aí tem que fazer minuto lance, que tinha que gravar uma sonora na coletiva. Eu já não era setorista, eu já era colunista, mas eu via que os meninos tinham que se desdobrar para fazer tudo. E aos poucos, as televisões, o streaming, a universalização das pessoas terem o seu próprio celular, isso comeu qualquer chance de você comprar um jornal para ler o que está escrito aqui. E a gente não ensinou que no jornal pode ter coisas diferentes, pode ter pensatas, entrevistas interessantes, que não vão estar no Twitter em 3 linhas, não vai estar no TikTok, numa dancinha. Nada contra, mas uma coisa é jornalismo, outra coisa é entretenimento. Então, mas você ficou até o final do lance, não? Não, eu saí do lance e fui para o Diário. Na Copa de 2010 estava no Diário. Quando eu voltei da Copa, eu saí do Diário em 2011, eu estava na Rede TV. Fiquei na Rede TV até o final de 12. Eu estava grávida, saí da Rede TV. Em 2013, meu filho nasceu. Quando eu voltei da licença, eu fui para a Fox, que eu fiz a Copa de 2014. Aí eu não estava em jornal, mas aí em 2016 eu voltei para o jornal para fazer coluna no Estadão. E junto que o Estadão tinha a rádio Estadão, de esporte, que era uma coisa junto com a ESPN, eu trabalhava lá. E fiquei no jornal até 18, 17, 18. E aí fui para o UOL, voltei para o UOL. Então, mas nesse período todo, a tua relação com o jornal ainda, tipo, você tem essa paixão ainda? Tenho. E... Tenho, quando eu viajo, eu compro um monte de jornal, Sério? eu tento um monte de ideia, esse jornal poderia ser, esse jornal não poderia ser. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, então faz para mim muita falta. Eu preciso acordar de manhã, e claro que eu leio na internet, porque se não lesse na internet eu não estava lendo tudo. Mas eu assino jornal de papel. E, Marília, a matéria que você fez ao longo da sua carreira que você mais se orgulhou? Que eu mais me orgulhei? Difícil, hein? Acho que entrevistar uma Maradona foi uma coisa muito legal. Como é que foi? Conta aí, conta detalhes, vai. Foi na Olimpíada de 2008. Eu estava pelo lance e eu trabalhava na Record também, na época, aqui na Record. Eu estava fazendo umas coisas no lance, que era uma página central, que eram coisas da China, chamava Negócios da China, e o futebol. Então, quando tinha futebol, que era o time do Dunga, e era fora de Pequim sempre, eu estava sempre viajando na China, eu fazia. E aí ia ter o jogo Brasil e Argentina, e eu fui para esse jogo, foi 3-0 para a Argentina, o Messi fez, jogou muito. E aí tinha uma negociação há muito tempo, e o Maradona só dava entrevista paga na época, ele era patrocinado, era uma confusão. E eu estava no lobby do hotel, conversando com um amigo meu, que era do Olé, e estava conversando, ele falou, não, mas ele não vai falar com você, mas eu te apresento. Ele era amigo do Maradona, conhecia o Maradona e tal. Aí uma hora veio o Maradona com um séquito de pessoas tal, e ela falou assim, não, conheço a Marília, não é mentira, ela torce para a Argentina, porque eu torço para a Argentina mesmo. Por causa do Maradona. Nas Copas do Mundo você torce para a Argentina? Torço. Agora por causa do Messi, mas antes por causa do Maradona. Mas não é porque eu não estou na modinha do Messi. Meus filhos são da modinha do Messi, eu sou da modinha do Maradona. Ele falou, é verdade, conheceu ela há muitos anos tal. E aí a gente começou a conversar, e ele percebeu que eu não estava de brincadeira. Eu acho que é essa coisa de, não tô ali, entendeu, para fazer eu gosto. Ele começou a fazer perguntas, eu sabia responder, do Napoli, não sei o quê, da Copa de 94, Efedrina e tal. Que ele percebeu que eu era uma pessoa que estava ali preparada para entrevistá-lo, mesmo que eu não fosse entrevistá-lo. Aí ele topou falar. Falei, se eu posso te fazer 3 perguntas? Porque eu tentei, né? Ele falou, você pode fazer 3. Aí quando eu terminei a terceira, ele falou, você pode fazer mais 2. Aí eu fiz 5. E qual a impressão que você ficou dele? Qual a impressão que você tem do Maradona homem em relação a Ele foi muito vida? humano, né? Eu já peguei o Maradona humano, eu não peguei o Maradona Deus, né? Ele não jogava mais. Então, naquele dia ele foi muito gentil, ele falou muito bem do Brasil, sempre fala muito bem do Brasil. Eu até perguntei do Rivelino, que era o ídolo dele e tal, falei que eu era corintiana, falei do Rivelino e tal, ele falou do Rivelino, ele foi muito gentil, mas é uma figura muito controversa. Eu fiquei muito triste quando ele morreu no meio da pandemia, sabe, quando você fala assim, ele merecia mais, num dia de rodada, que a Conmebol não queria desmarcar os jogos, sabe, uma coisa meio bizarra, né? Foi antes de morrer o Pelé. Claro, eu falei, imagina, se eles estão tratando o Maradona assim, é provável que o Pelé seja igual quando morrer. Mas comigo ele foi muito gentil, mas eu sei que tem histórias muito ruins na vida dele, ele errou demais, acho até por isso que ele é tão amado, porque as pessoas conseguiam e conseguem se identificar nos erros do Maradona. Sim. E ainda assim encontrar nele a divindade, né, que ele foi jogando futebol. E, Marília, você, com todo respeito ao Paulo Bonfá, uma mulher bonita, Obrigada. interessante, como é que
Como é que foi? Como é que você nunca você teve que se impor com algum dirigente, porque os dirigentes... O tempo inteiro. Não, mas teve alguém que... Ou você teve que dar uma lição em alguém? Tipo, Muitas colocar vezes. no seu lugar? Como é que você fazia? Como eu faço na minha vida normal, só que só com pessoas famosas. Acontece agora muito menos, né? Até porque... As pessoas te conhecem também agora, já sabem que... Elas me conheciam antes também, o poder da coragem, né? Esses caras, quando ficam famosos e têm muito dinheiro, eles acham que eles podem tudo. Pode continuar achando. Não, então, porque... Eu me impus muitas vezes, mas assim, acho que não é uma questão de notícias. Se fosse acho que é o mais famoso, porque foi ao vivo aqui na Record, foi o desembarque do Leão, que estava ao vivo aqui na Record, quando ele me chamou para ir ao motel, porque eu estava insistindo com uma pergunta. Mas aí não era nem o caso dele estar me cantando, ele é o caso só de estar me... É um assédio moral, entendeu? Ele então, só queria... mas conta para quem não sabe a história, Marília. O Corinthians estava muito mal em 2006, 2007, perdeu um jogo para o Náutico. Na volta, no desembarque, eu estava em Cumbica, num programa jornalístico do canal, porque a gente tinha esporte aqui na Record na hora do almoço, mas eu estava fazendo matéria para o jornal da hora do almoço, mas provavelmente como era um escândalo, era um pior ano, a MSI tinha ido embora, imagina, aquela confusão. O técnico do Corinthians era o Leão. E eu estava lá com o link ao vivo, caso eu conseguisse falar com alguém para entrar no jornalismo. Mas, na verdade, era matéria para o dia seguinte. E aí, o assessor de imprensa, que era o Luciano Signorini, falou assim, o Leão não vai falar. Só que a gente estava ali no desembarque de Cumbica e tinha um ônibus do Corinthians, tinha seguranças, porque tinha torcida fazendo protesto, tinha um carro da presidência, que eu vi, o Luciano falou assim, o seu Alberto, que era o Alberto ali, presidente do Corinthians, falecido, mandou um carro. Como era um momento de muita tensão, tinha um ônibus para ir todo mundo, e o presidente do Corinthians tinha mandado um carro para levar ele para uma reunião, eu insisti em falar com ele mesmo, e o Luciano dizendo que ele não daria entrevista. E eu falava, você... Aí, porque assim, todo mundo entrando no ônibus e ele esperando, o que eu entendi depois, ele estava esperando um táxi... daqueles que você contrata, sabe? Vermelho, branco, vermelho e branco. Eu falava assim, você não vai no ônibus? Você não vai no carro do Corinthians? Porque eu queria saber se ele ia fugir da reunião. E ele não respondia, até que ele falou assim, por que você quer saber? Você é minha mulher? Você quer ir para um motel comigo? Eu falava, não, eu estou perguntando, porque você ainda é o técnico do Corinthians. O dia que você não for mais o técnico, eu não tenho nada para falar com você. Mas enquanto você for, eu sou obrigada a tentar conversar com você. E ele continuou com as injúrias, até o momento que ele falou assim, Marília, eu não vou te dar entrevista. Eu falei, bom, agora, voltei para o link, falei assim, ele não quer falar, assim, sim, mas esse foi explícito, mas esse não foi um assédio de fato porque me cantou, ele quis me desmoralizar, entendeu? Percebeu? Ele não teria falado essas mesmas palavras se você tivesse insistido com ele. Sim. Ele provavelmente mandaria você para aquele lugar, mas não perguntaria se você quer ir para um motel com ele. Isso foi para me diminuir, ele percebeu que tinha câmera, que as pessoas iam ouvir. E ele fez isso. Porque, Marília, não sei se você lembra dela, eu lembro muito da Fernanda Factory. Fernanda Factory trabalhou... Lembro, tenho saudade e entendo que ela passou por muita coisa difícil. E eu vi várias vezes ela sofrendo muito. Era uma repórter também bonita, interessante, que ela criou um personagem para ela, essa história de Mary Foot, lembra disso? Era uma época diferente, né? A gente não dá nem para... Era uma Maria Chuteira, mas era um personagem. Ela tinha uma coluna... Então. Eu tinha coluna de bastidor de futebol, ela tinha uma coluna de bastidor de fofoca. E tudo bem, mas não era ela o personagem. Né? As pessoas confundiam o personagem com ela. Sim, achavam que ela era Maria Chuteira e os jogadores assediavam, ela era super maltratada. A gente da imprensa também, os também maltratava. A gente maltratava também. Eu tinha uma boa relação com ela, mas... Eu também tinha, mas ela sofreu muito. Ela sofreu muito. Então, ela simbolizava o quê? Tipo, a falta de adaptação, a falta de entender um lugar ou o quê? Eu acho que é o contrário. Assim, as pessoas achavam na época que eu era a antítese da Fernanda, porque eu fazia exatamente o contrário que ela. E, para falar bem a verdade, o que ela fazia era mais difícil do que eu fazia. Porque ao não dar entrada, ou não ter que ter fonte de jogador, ao não ter que bater papo com eles, eu sofria muito menos do que ela. Então, eu respeito muito a Fernanda, que deu a cara a bater, sofreu muito, sabiam que falavam mal dela. Ela precisava não só trabalhar, mas manter fontes. Então, eventualmente, o jogo de cintura dela tinha que ter uma resiliência muito maior do que a minha. Durava 3 segundos e eu mandava passear. Ela precisava manter uma relação com essas pessoas de quem ela falava.
Então, eu acho que eu nunca fui antítese da Fernanda, sempre respeitei muito o trabalho dela, gostava muito dela, trabalhei pouco com ela. Quando eu estava na Folha, ela estava no Agora. Depois ela foi para o Lance, mas quando eu fui para o Lance, ela saiu do Lance e voltou para o Agora. Então, eu trabalhei pouco na mesma redação. Mas eu imagino que foi... Ela sim sofreu machismo. Ela sim sofreu misoginia. Ela sim precisou ter uma tolerância com o mundo cão que eu não precisei porque eu não vivi esse mundo. E ela precisava viver para fazer o trabalho dela, que era um trabalho que tinha muita relevância, ela tinha uma coluna muito lida, Sim, muito bem sucedida, e lamento muito que ela já não esteja mais entre nós. Pois é, então, para mim, assim, o Vital Batalha foi um jornalista excepcional, mas foi ela que criou, ele criou o personagem para ela. Eu acho que ele não percebeu a sensibilidade dela, porque ela não tinha casca, ela sofria muito. Então, só para deixar bem claro, ela era uma repórter que cobria os bastidores de futebol, mas era uma época que jogador de futebol ia no programa do Gugu, sim, ia no programa do Faustão, era celebridade, tinha carro importado que era uma coisa nova, né? Iam para pagode. E ninguém Hoje em dia escrevia isso no jornal. E era uma época que os jogadores de futebol estavam entre os jornalistas. Tinha muito jornalista homem que ia para pagode com jogador de futebol. Sim, é mas quando a Fernanda ia, era notícia. Só que a Fernanda ia para pegar notícia, ela ficava amiga dos namorados, ela ficava amiga das outras Maria Chuteiras, né? Não da personagem dela, das Maria Chuteiras de verdade. Quando isso foi uma sensação no final, ela começou isso aqui, acho que no final da década de 90 e a primeira década deste século. Mas eu acho que o machismo destruiu a Fernanda. Porque hoje eu tenho uma coisa que me irrita muito. Quando eu falo que eu não sofro machismo e que eu estou fora dessa bolha, não é verdade que eu sofro um pouco, mas eu me considero um pouco diferente porque eu acho que as pessoas sabem que eu estou em outro lugar nesse momento. Mas a Fernanda, ela lidou com o mundo cão e hoje eu vejo jornalistas que estão ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando, fazendo editoriais maravilhosos do mundo colorido, que as mulheres merecem os mesmos direitos, que elas merecem o mesmo respeito, que absurdo como tratam, que absurdo que deram um beijo numa repórter durante uma coletiva. Eu vou voltar a esse assunto que eu acabei de falar do Leão. Todo mundo viu o que aconteceu ao vivo. No dia seguinte, eu estava no Corinthians, nem o Leão foi mandado embora, nenhum jornalista veio me perguntar como é que eu estava me sentindo. Nem aqui na Record, que as pessoas ficaram muito tristes porque tinha acontecido comigo. Importante que eu tinha matéria. Então, as coisas em 15 anos, ainda bem, melhoraram muito. Mas essas mesmas pessoas que agora se sentem ultrajadas por comportamentos racistas, ainda bem, homofóbicos, ainda bem, aconteceu na cara deles naquele dia. Eu não estava sozinha no desembarque do Corinthians, não teve uma pessoa que falou assim, você não vai falar assim com ela. Então, eu também tenho meu pezinho atrás. Então, só para terminar essa história da Fernanda, que infelizmente, realmente, como você falou, não está entre a gente, eu participei de inúmeras conversas entre jornalistas homens. Sobre ela. E sobre ela, sobre ela não. E aí, muitos tiravam ela como todas as mulheres. Está vendo porque mulher não pode cobrir futebol? Então, e infelizmente ela ouvia isso. Eu já conversei com ela, ela chorou já na minha frente porque ela sofria, então. E foi muito difícil. Muito difícil. Marília, a situação do Cuca não ficou muito clara e não sei por que você participou tanto dela. O que aconteceu, por favor? Aconteceu que eu fiz uma matéria com ele 2 anos antes ele assumir o Corinthians. Essa matéria foi resgatada da internet quando ele assumiu o Corinthians, como se ela tivesse sido feita para justificar a contratação dele. E tudo que eu escrevi nessa vez que eu entrevistei e ele gravou um depoimento para ir junto com a matéria, eu reafirmo o que está escrito naquele blog. Então foi 1 ano antes. 2 anos. 2 anos antes. Quando ele sai do Santos e vai para o Atlético. Antes ele assumiu o Atlético pela segunda vez, ele foi campeão pelo Atlético em 2013, aí ele volta em 2021, ganha o Campeonato Brasileiro depois de 50 anos pelo Atlético e a Copa do Brasil. Antes disso, foi que eu entrevistei ele numa série de matérias que eu fiz para o UOL, para o Dia Internacional da Mulher de 2021. Então, e Maria, você que foi tão firme em relação ao Robinho, por que você acha que o Cuca tem que continuar trabalhando? Não tem? Você acha que a gente está exagerando, está punindo sem razão? A opinião pública está crucificando o Cuca? Eu acho que poucas pessoas sabem do que estão falando. Acho que a opinião pública agora ela tem um peso e as redes sociais, um tribunal importante. Acho que o que aconteceu é digno de reparação. Se não é de feito de reparação judicial, porque o caso está prescrito, eu acho que o Cuca precisa falar mais claramente sobre o que aconteceu.
mas ele não é obrigado a assumir o que não aconteceu. É isso que eu acho. E você acha que ele tem caminho para continuar trabalhando no futebol brasileiro? Bom, ele teve, né? Não, mas agora, a partir de todo esse escândalo Não, mas do o que foi que Corinthians, aconteceu em 2023 para ele parar de trabalhar? É essa a pergunta que eu faço. Porque no caso Não, do pra você, Robinho, então pra você. o caso aconteceu em 2013. Ele estava jogando. Isso acabou de acontecer e os reflexos ainda não estão sendo... a gente não está vendo a justiça acontecer. 10 anos depois do que aconteceu em Milão com o Robinho, o caso andou, é verdade, dificilmente isso acontece. Porém, há uma condenação em terceira instância com as falas da vítima bastante claras e as gravações muito óbvias sobre o que aconteceu. No caso do Cuca, aconteceu em 1987 e ninguém achou que depois disso ele não podia trabalhar. Ele trabalhou, jogou, treinou. E não é que assim, descobriu-se em 2023, em 2021 estava tudo bem. Em 2022, em 2020, só em 2023 que não estava. Eu acho que diz muito sobre as pessoas que condenam agora e não condenavam no ano passado. E eu sempre condenei. O que eu acho que ele estava errado em 87, eu continuo achando que está errado em 2023. São as pessoas que acham que em 2021 podia e em 2023 não pode. Essa hipocrisia me incomoda. Como mulher me incomoda. E no caso do Cuca especificamente, eu acho que ele tem que expor o seu lado. Ele disse que ia atrás das provas e tal. Eu acho que é uma coisa dele. Mas o que eu escrevi no dia 8 de março de 2021, como jornalista, do que eu apurei, eu continuo afirmando. Indo por esse caminho também que é pesado, mas, por exemplo, a gente tem o Daniel Alves, que eu tenho informação que se o Brasil fosse campeão do mundo no Catar, o Thiago Silva ia chamar o Daniel para levantar junto a Copa do Mundo. A representatividade do Daniel Alves no futebol brasileiro é gigantesca, né? E como é que você vê todo esse processo? O que está acontecendo na Espanha? Igual o que eu acho do Robinho, é o mesmo CPF. O que você acha que afeta a imagem do jogador brasileiro? Eu acho que afeta porque a gente tem... Óbvio que os jogadores não são iguais, não têm comportamentos iguais, mas dada a devoção que a seleção brasileira inteira tinha com ele, inclusive o técnico que levou ele para tocar pandeiro, e olha que eu sou muito fã do Tite, gosto do Tite, me dou bem com o Tite, mas não tem o menor cabimento que aconteceu no Catar. E foi antes do que aconteceu. Minhas críticas em relação ao que aconteceu no Catar, de levar animador de plateia para dentro da seleção, tem a ver com essa coisa infanto-juvenil da seleção brasileira. Precisa ter o tiozinho, precisa ter o amigo, precisa ter o parça, precisa ter o pai. Isso é uma coisa que eu acho que é idade escolar, como os jogadores brasileiros são tratados. O evento do Daniel Alves é no Réveillon, no dia 30 de dezembro, pós-Copa do Mundo. Ele estava tão chateado de perder para a Croácia que ele foi na boate de Barcelona fazer isso. Mas eu acho que não diz sobre o jogador brasileiro, diz sobre a tolerância que eles acham que o mundo tem porque eles são jogadores de futebol. E, Marília, você tocou num ponto de seleção brasileira, a gente não pode fugir. O que você acha que representou esse período todo do Neymar para a seleção? Nada, não ganhou nada. Mas quem é Neymar, afinal? Para você, na sua análise, como jogador de futebol? Um bom jogador de futebol que ficou aquém da expectativa de todo mundo e do talento que ele apresentou. Ele foi um bom coadjuvante do MSN, não era o principal jogador, mas jogou muito no Barcelona, é verdade. Fez uma opção profissional equivocada para ser o camisa 10 e o nome da Torre Eiffel, nunca jogou no Paris Saint-Germain o que se esperava dele. E quando as pessoas falam que a seleção brasileira precisa do Neymar, eu sempre respondo que a seleção brasileira teve o Neymar na Copa de 2014, 18 e 22. Não me consta que tenha ganho. Ganhou? Não, ganhou. Então, jogou 3 Copas com o Neymar. Mas não é que ele não jogou, mas não ganhou. Mas ele não é o melhor dessa geração? É o melhor dessa geração. É o melhor dessa geração. Claramente é o que tinha mais potencial, mas também não estou no grupo de pessoas que achavam que ele tinha que ser melhor, ele seria melhor do mundo. Isso eu nunca enxerguei no Neymar. O fato dele ser o melhor da geração, nunca vi ele perto do que foi o Ronaldo num período, do Ronaldinho Gaúcho, que foi no outro período, ou do que foi o Messi no período, o Cristiano Ronaldo. Ele nunca foi essa pessoa relevante no seu clube. Como é que ele ia ser melhor do mundo? Que conta é essa? E essa postura de técnicos que tem tanta personalidade como Dunga, Felipão, Tite, que ficaram submissos a ele, como é que você vê? No caso do Tite, especialmente, é uma grande frustração, porque o Tite foi um cara que, com todos os erros cometidos e acertos na carreira, foi um cara que foi capaz de enquadrar, por exemplo, o Adriano no Corinthians. Ele não tinha ganhado nada no Corinthians ainda. O Corinthians foi campeão em 2011 com o Adriano no elenco e o Tite afastou o Adriano. O Adriano fez até um gol importante contra o Atlético Mineiro, que deu a chance do Corinthians, no final do campeonato, ter uma vantagem, empatar o último jogo para ser campeão.
Mas o Adriano, que chegou grandão no Corinthians, que não tinha ganhado nada com o Tite ainda, no ano em que o Corinthians perdeu para o Tolima, ele afastou o Adriano. No ano seguinte, com o Corinthians na Libertadores e tal, ele colocou o Chicão no banco. Ele colocou o Jorge Henrique no banco. Ele brigou com o Guerreiro. Então, eu achei que ele fosse entender que a seleção brasileira era mais importante que o Neymar. E, infelizmente, isso não aconteceu. Marília, você gosta de ouvir uma narração de mulher de futebol? Algumas não. Como alguns homens eu gosto e outros homens não. Você acha, por exemplo, que existe ainda machismo, principalmente nas redes sociais, quando Muito. uma mulher vai narrar futebol? Muito. Então fala uma mulher que você goste, narrando. Eu gosto da Renata. Eu gosto dela. Eu gosto da Natália. Esse estranhamento não é natural, porque a gente está acostumado há 50 anos a ouvir homem narrando? Isso não é que eu estranhamento natural, é um machismo natural. Você acha que é machismo? É a situação de conforto dos homens e achar que mulher não pode fazer aquilo que o homem faz. Não pode, mas pelo menos para mim, eu assumo que para mim é difícil ouvir uma mulher narrando futebol. Pode ser que eu seja já muito velho. Você gosta de todos os narradores? Não, óbvio que não, é a mesma coisa. Mas qualquer mulher assim para mim me causa estranhamento. Isso eu estou afirmando. Mas esse estranhamento tem a ver com machismo. É igual, por exemplo, eu falei agora há pouco que os meus filhos são corintianos. Meu marido é palmeirense. Todo mundo fala assim, mas não tem que torcer para o time do pai? Onde está na Constituição isso? Não. Mas isso é uma coisa. Mas tem que torcer para o time do pai. Por quê? Porque antigamente só homem gostava de futebol? Não, porque antigamente só homem ia em estádio? Mas é isso? Essa frase. Mas isso é uma tradição. Tradição machista. Mas, por exemplo, eu também não sou obrigado a gostar por ser mulher. Não é obrigado a gostar. Mas para você não gostar, você precisa ouvir. Até não dá para escapar agora. Porque tem jogos fundamentais, mulher está transmitindo. Então, eu acho que assim, é necessário, assim como no sistema de cotas, porque não se trata de uma profissão invisível. Narrar futebol prevê, né, de partida que alguém está ouvindo, que é uma transmissão, Sim. Não é uma coisa interna, né? Diferente de outras profissões machistas também, em que você não enxerga o trabalho. Não tem como você ser um narrador de futebol e não ter público. Então, elas precisam se expor. Sim. E ao se expor, elas se colocam numa situação de serem o tempo todo avaliadas. Não tem ninguém que vai virar narradora de futebol sem narrar futebol. E ela não vai melhorar se ela não continuar narrando. Então, eu entendo que há muito mais mulheres do que eventualmente ficarão. E outras vão se formar ouvindo essas mulheres. Como a gente ficou acostumado e tem gente que está órfã do Galvão narrando a seleção. Também tem um monte de homem, tinha Sim. só um que as pessoas tinham um costume de ouvir, Verdade. que era homem. Então, eu entendo que precisa ter mais mulheres para a gente gostar de umas e não gostar de outras, como você gosta de um repórter e não gosta de outro. Então, eu te uso até como exemplo. Eu e até os jornalistas da minha idade, estamos acostumados e... Bom, eu acho que você é uma ótima comentarista de futebol, então não tem esse estranhamento. Mas demorou, né? Engraçado. Não foi de cara. Para mim, não. Não, para você não. Mas eu acho que também, esse é um erro de jornalista. A gente acha que o que acontece na nossa bolha é o que quem está em casa pensa. Ah, sim, é verdade. E não é. A primeira vez que eu comentei um jogo, o que ela está falando? Você sentiu rejeição? Muita. Mas de quem? De onde? Como? Como chegou a você? Então, a sorte, para mim, no caso, é que não existia essa quantidade de rede social, que eu abri a boca e começou pá. Era um pouco menos, era só o Twitter, o Facebook. Que primeiro jogo foi? Qual foi? Primeiro jogo que eu comentei? Eita. Pode ser o ano. Não, o ano foi 2009. Então. Mas já tinha uma rede social já. Mas não desse jeito. Não, desse jeito não com esse alcance, Tribunal, não com alcance de segunda tela. Rede social era uma coisa que você chegava em casa e falava, vou postar uma foto. Agora é imediato. Então, eu tive um tempo para as pessoas se me acostumarem, a depois elas irem reclamar do que eu estava falando. Então, foi 2009 que foi o primeiro jogo que eu comentei. Então, eu acho que elas estão expostas demais. Eu entendo que as pessoas se incomodem, mas é igual, por exemplo, o mesmo incômodo, por exemplo, talvez, o estranhamento que pode causar se você vai levar uma criança pequena e o professor do maternal for um homem. Sim. Meus filhos tiveram professores homens. Está cada vez mais comum. Mas quando eu falei para minha mãe que a professora da Olivia, que é minha pequenininha, era um homem, ela falou, como? Fez pedagogia e é professor. Então, eu acho que a gente tem que se acostumar. E para se acostumar, é necessário dar oportunidade.
E hoje, você acha que a oportunidade está dada demais? É cota ou não é? Eu acho que ou é tem forçado, cota, ou eu acho que tem cota, mas a oportunidade ainda é de menos. é de Ainda menos? tem muito mais homem. Sim. Tem mais homens. Agora, a seleção brasileira teve uma chance danada agora, esse ano, teve apoio, transmissão, a seleção feminina de futebol. Como é que você viu essa campanha e essa desilusão? Como é que foi para você? Eu não acho que elas sejam imunes a críticas. Sim. O fato delas terem apoio também não significa que elas têm que ganhar. Acho que foi uma grande frustração, foi uma Copa muito ruim. Acho que o trabalho da Pia foi bem abaixo da expectativa. Ela veio com uma super grife, né, por ser técnica estrangeira e por ter uma expertise, já que no futebol feminino a gente nunca ganhou, então a gente trouxe uma técnica que havia ganhado. Mas acho que há um grande exagero, porque você não cobra da seleção masculina o fato deles terem investimento. Por que tem que cobrar da feminina? É porque nunca teve, né? Então, teoricamente, Então, a mas gente... tem uma que tem um investimento gigantesco, bilionário, o cara ganha 1 bilhão por ano, vai na Copa do Mundo e perde da Croácia, da Bélgica, do Camarões. Então, mas agora fazendo advogado do diabo, o grande entrave, Marta cansou de dizer, se a gente tiver um mínimo de investimento, a gente vai além. Mas ele precisa Teve, ser. Mas teve. Não, teve. E acho que esse ano foi muito abaixo da expectativa e as críticas são todas válidas. Mas, primeiro, é um recorte de pouquíssimos anos contra 150 Sim. anos de futebol masculino. Ela- E a seleção brasileira tem investimento enorme no futebol. A gente coisa romântica, porque na década de 60 não era assim. Era assim. Só não era na proporção que é hoje, mas eles já eram jogadores de futebol que viviam. Ninguém era jogador de futebol e marceneiro. Todo mundo Verdade, vivia de sim. futebol. Elas ainda não conseguem. 70 anos depois, elas são jogadoras de futebol e dão aula em escolinha, porque não dá para ser só jogador de futebol. A gente fica com um recorte Corinthians, não sei o quê. Olha No como resto, no resto. Então, eu faço esse único asterisco. Cobrar o investimento de um ano não é possível. Olha o que a CBF gasta com a seleção masculina. Olha o staff que é a Copa do Mundo do Catar. Chega lá, não ganha de ninguém. Empata com a Sérvia, sua para ganhar da Suíça, perde de Camarões. Ah, mas era o time reserva. Gente, com todo respeito, esse ano perdeu para Marrocos, para Senegal. Mas perdeu para quem? Perdeu para todo mundo. Tem Uruguai. Não tem investimento? Aí o problema é que a geração não é boa. O problema não é que não tem investimento, você percebe? Sim, Para o masculino, a gente acaba de porque a geração não é boa. Ué, por que a feminina tem que ser boa? entendo. Tá, entendo. O tom da crítica é todo outro. É assim, mulher deu dinheiro, tem que funcionar. Homem deu dinheiro, mas veja, é a melhor Bélgica de todos os tempos, é a melhor Croácia, por causa de 5 minutos. Sempre tem uma outra desculpa que não tem a ver com quanto eles ganham, ou quanto é investido. Então, dentro desse cenário... E tá aqui alguém que não acompanha futebol feminino, hein? Eu acompanho muito mais agora, porque é muito mais possível. Nunca acompanhei, não virei jornalista por causa disso. Não jogo futebol, não sou hipócrita. Levei já para assistir o futebol feminino do Corinthians, que é um sucesso, que é o Corinthians que dá certo. Mas eu não torço para o Corinthians por causa do futebol feminino. Mas também consigo perceber claramente que, no caso das mulheres, a tolerância é assim. Teve investimento e não ganharam nada. O masculino, puxa, acho que a geração não é boa. Então, por isso que quando mistura uma advogada com tantos recursos de retórica, então vai ganhar sempre. Agora, eu queria, porque você também é brilhante repórter, como é que você vê esse jornalismo hoje que a gente não tem tempo para apurar nada? Mas não é jornalismo. Sai uma notícia, sei lá, que vai um exemplo, o Dunga vai assumir o Corinthians, alguém dá, e um segundo depois você é cobrado para dar. Como é que você vê essa... Eu lamento por quem está sendo formado assim. Eu fui formada numa faculdade, que foi a da Folha de São Paulo, que, primeiro, para eu dar uma notícia, eu tinha que explicar para 50 pessoas por que eu podia dar aquela notícia. Quem tinha me falado, mesmo que a gente não entregasse a fonte, claro, para o chefe, você fala, fulano me contou, liguei para ciclano, eu ciclei com Beltrano, porque era uma coisa apurada. E segundo, no dia seguinte, quando eu tomava fúria, eu tomava bronca. Tipo, como assim você não sabia disso? E se eu errasse, o jornal dava erramos. Que é a pior coisa para o jornalista. Que é, para repetir de ano. Então, tinha muito cuidado com aquilo que ia para o ar. E não se que era imune a problemas, não era isso. Mas o cuidado da apuração e tudo... A Folha ainda tinha umas coisas de erro de português, tudo contava. Então, era um outro time. Então, eu fui formada num jornalismo diferente. E eu não consigo, talvez eu esteja errada, talvez o mundo tenha mudado tanto que eu não tenha acompanhado, mas eu não acho que é jornalismo falar, alguém me contou.
Alguém me contou, não é jornalismo. Alguém te contou, aí você perguntou para outra pessoa confirmou, você foi lá, isso é jornalismo. Eu entendo, e eu acho que tem público para isso. E as pessoas também talvez estejam menos preocupadas se a notícia é verdadeira ou não, que elas querem só é consumir o conteúdo. Eu não tenho poder sobre isso. Cada um consome o que quiser. Eu não consumo, eu não gosto. Então eu sei, eu como consumidora de notícias quando estou de férias, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu sei que hoje em dia é diferente, os meus filhos mais velhos gostam de ser aquele blogueiro, mas eles sabem que não é jornalismo, que é influencer, que é torcedor. Isso é diferente de você contar uma história e você ter segurança daquilo que aconteceu. E uma história não tem duas versões, ela tem muitas versões. Então, porque também no meu tempo de jornal, a gente cansei de ter 15 dias para uma matéria, um mês, você viajava, e hoje... Então, eu entendo que há uma facilidade tecnológica que a gente não tinha. Então, para falar com fulano lá tem que ir até lá. Várias coisas, sabe? Não existe WhatsApp, poucas pessoas tinham celular. Isso é coisa que hoje em dia é impossível. Não tinha um telefone? Não tinha. Às vezes você tinha que ir num lugar que não tinha telefone. Você tinha que ligar a linha de telefone só para mandar a matéria. Você ficava em hotel que não tinha telefone. Eram umas coisas bizarras. Isso acontecia. Então, eu entendo que a tecnologia ajude isso. Não sou saudosista a ponto de achar que tinha que ser tudo como antes. Mas eu consigo perceber claramente o que é jornalismo e o que é entretenimento. E está tudo bem, só que não é a mesma coisa. E, Marília, você tem a chance de trabalhar com personagens muito importantes do futebol, do jornalismo. Você trabalhou com o Avalone, trabalhou com o Milton, Neto, enfim. Essa personalidade, fala de cada um desses protagonistas. O que eles se acrescentaram? O que as pessoas não percebem neles? O bastidor? O que dá para falar de cada um? Do Avalone eu tenho uma saudade enorme, sou muito grata. Porque eu conheci o Avalone entrevistando o Avalone para uma matéria da Folha. Foi até quando ele me conheceu e me levou, eu conheci o Avalone desde que eu era criança e assistia o Mesa Redonda ele fumando assim embaixo da mesa. Eu assistia quando eu era criança e tal. Então foi quando eu fui entrevistá-lo para a Folha, foi um momento ápice da minha vida, assim, porque eu falei, vou conhecer o Avalone e tal. E a conversa foi tão boa que ele percebeu que eu gostava, que eu podia ajudar ali. E o Avalone é de uma outra geração, a geração que a moça fica com o cooler, a geração da moça que lê o TP, a geração que vai no programa de top. E era outro mundo, mas ele era dessa geração. Mas em nenhum momento o Avalone me chamou para trabalhar com ele para fazer isso. E eu sou muito grata, porque o Avalone é símbolo disso, né, os programas dele. É verdade. E quando eu fui trabalhar com o Avalone, ele nunca pediu para eu ler uma mensagem, para ler um e-mail, para entregar um merchan. Sempre ele deu muito valor para aquilo que eu dou valor no meu trabalho. Então, ele considerava a minha opinião, ele considerava as minhas apurações, ele brincava, me chamava de Marilinha. Marilinha. E é um cara que me colocou no vídeo e me deu todas as ferramentas para eu construir uma carreira na televisão. Isso eu tenho por causa do Avalone. O Milton é diferente, e o Avalone não é nada daquilo que as pessoas pensavam. Eu sei que agora, né, com a morte dele, já vai fazer 5 anos o ano que vem, poucas pessoas começam a se lembrar, acompanhar a carreira dele como a gente acompanhou. Ele era completamente diferente, o Avalone é uma figura muito doce, né? Porque no ar ele era imponente. Muito doce. Eu não conheço nenhum outro jornalista que tem 2 prêmios ESSO, você conhece? Não. Ele tinha no jornalismo esportivo. Ele foi muito chefe, inteligente, muito carente, né? Você percebia que ele era uma pessoa carente, que gostava de bater papo, muito leal aos amigos, eu sou muito grata ao Avalone. O Milton é uma figura histriônica, que o Avalone só era no ar, né? Sim, o Milton é sempre histriônico. Ele me ligou agora há pouco, não atendi, daqui a pouco ele manda um xingamento porque eu não atendi ele. Mas também é um cara que um cara que tem um olho clínico para o jornalismo, e nem é para futebol, porque de futebol não entende nada. Ele só tem boa memória, mas de futebol não entende nada. Você fala para ele que o time jogou com 12, ele vai perguntar, tá bom, então vou falar. Mas é um cara muito inteligente, um cara que inventou o jornalismo esportivo como a gente entende hoje em dia. E ele inventou essa coisa que tanta gente tem emprego hoje, que é o pós-jogo, do jogo continuar existindo no rádio, o jogo continuar existindo na televisão, com a ideia do terceiro tempo, que é genial. Milton é uma figura genial. E também, com muita sorte, a gente ficou amigo, ele sempre respeitou meu trabalho, sempre me ajudou, nunca me confundiu, nunca me pediu coisas que eu não fosse capaz de entregar, ou que eu não fosse capaz de fazer de novidade. E trabalhei com ele em 2 canais diferentes e eu sou muito grata ao Milton também.
O Neto eu conheço desde a arquibancada, né? Sim. O Neto é o Neto. O Neto é autêntico, é leal, é amigo, é explosivo. É um cara que é capaz de te magoar e te pedir desculpas. Não foi no meu caso, mas eu percebo, né? O Neto é sem freio. Mas os bastidores, o que ele é no vídeo, ele é nos bastidores? Ele é nos bastidores. O Neto é a mesma pessoa. E, Marília, a sua projeção de carreira, porque você comenta, você pretende o quê? O que você pretende? Porque na nossa carreira de jornalista, a gente não planeja nada. Eu só pretendo trabalhar menos. No momento, eu não pretendo mudar muita coisa, não. Eu estou feliz. Eu me considero fazendo coisas diferentes. Então, o que eu faço no Band Esportes, apesar de ser tudo programa de esporte, o público do G4 é um, o público do apito final é outro, o público do fim de papo do UOL todo dia é outro. Não outro porque não gosta de futebol, outro, mas porque espera outras coisas daquela conversa. Espera, no domingo à noite ele espera o futebolês, durante a semana, dependendo do dia, ele espera a notícia, no fim de papo ele espera uma conversa entre pessoas que talvez ele conheça de outros carnavais, então tem um público às vezes mais velho que assiste o UOL. Então eu estou feliz, só que eu trabalho muito e eu tenho 3 filhos. Então eu pretendo, no próximo ciclo de Copa do Mundo, quando acabar este ciclo de Copa do Mundo, 2026, trabalhar um pouco menos. Então, lógico, vai me chamar de machista, vai me rebaixar, vai me pisar na minha cabeça, mas... Se você merecer. Eu tenho certeza. O fato de ser mãe, isso é... Porque, teoricamente, o pai está acostumado meus filhos estão lá, a mãe está cuidando e tal. Ou não. Mas essa coisa da mãe estar trabalhando tanto fora, tipo, é difícil, é diferente ou não? É difícil porque eu tenho que arrumar tempo para tudo. E essa ideia de que a mãe trabalha menos que o pai, ou a mãe tem que chegar mais cedo que o pai, é uma ideia machista que as coisas vão mudando dependendo do emprego que as mulheres vão tendo. Não, mas eu digo por sentir falta dos filhos. Eu sinto, e eles sentem falta de mim. Então, a gente produz tempo com qualidade. Por exemplo, hoje minha folga é só sábado, mas o sábado é deles. Pode acontecer o que for, final da Libertadores, morreu um grande ídolo, sábado eu estou com eles. E eles sabem disso. E todo dia que eu estou em casa, agora eles vão chegando da escola à tarde, estou com eles. Eu saí da rádio, que me fazia pelo menos 2 vezes por semana, à noite estar em estádio, isso eu não faço mais. Então, assim, desde que nasceu meu filho mais velho, eu organizei meus horários para ter tempo livre, não dias livres, tempo livre. E eu consegui, de algum jeito eles estão aí. Por enquanto, ninguém está na terapia dizendo que minha mãe me abandonou. E a Mili veio aqui, eu conversei com ela também, e ela disse bem claro também que é muito legal ter companheiras de talento, mulheres de talento nesse mundo nosso, um mundo machista. Como é que é isso para você, ver companheiras também de alto nível? Excelente, excelente. Do mesmo jeito que eu lembro que você falou agora há pouco da Fernanda, então tá vendo? Mulher não pode fazer? Sim. Mulheres excelentes mostram que a gente pode fazer. A Mili é espetacular, eu adoro a Mili. Sou fã dela, ela é multifunções, corajosa. Ela é inteligente, corajosa, culta, bem versada, interessante, tem argumentos ótimos, eu aprendo muito com ela, eu trabalho com ela no UOL. Sim. Mas mesmo antes de trabalhar com ela, eu acho que esse sentimento de sororidade que o homem nunca precisou sentir, porque os homens sempre foram uma gangue entre eles. Não, mas assim, nunca precisou. As minorias precisam. Estou brincando, é verdade. As minorias precisam se agrupar de algum jeito que reforce essa possibilidade de quando uma cai, a outra levante. Isso não tem a ver com feminismo, isso tem a ver com autodefesa. E quando as pessoas... Isso não significa que eu acho que todas as mulheres que fazem futebol são boas. Mas quando tem uma mulher boa, isso é bom para todas. Porque dá visibilidade, que fala assim, bom, eu gostei dessa, talvez eu goste daquela outra também, vou prestar mais atenção naquela outra também. E a Mili é uma dessas, que abre caminhos. E a competitividade? Porque nós, entre homens, a gente compete para valer. Lembra do JT, a gente brigava muito, eu quero a manchete, quero o primeiro. Como é que tem isso ou por ter menos mulher, são mais parceiras? Não especificamente... Eu vejo isso com mulher. Eu vejo como jornalista, talvez, como não tem mais o jornal, isso é um pouco diferente, Sim. né? Porque não tem mais essa coisa de você brigar por espaço. O espaço está lá, tem uma hora de programa. É um pouco diferente. Eu acho que não tem. Eu acho que tem, na verdade, assim, essa coisa que fala assim, de rivalidade feminina, talvez porque tenham poucas mulheres. E talvez porque as poucas que ficaram percebem que o sucesso de uma é o sucesso da outra. Dá para sentir porque isso. se tem uma mulher
fazendo um programa importante no Band Esportes, puxa, a Record vai falar, não, tem que ter uma mulher aqui também, porque ó, é legal, o público gosta e tal. Eu acho que o sucesso de uma é necessariamente o sucesso da outra. Então, Marília, você também que é pé quente, como é que você viu esse rebaixamento na época do Corinthians, do Santos? Como é que você classifica? E, como é que foi, para você, o do Corinthians? Eu também estava lá em Porto Alegre. O do Corinthians foi... É que o do Corinthians, o rebaixamento, você tem 2 vezes mais experiência do que eu, mas tudo bem, eu vou falar antes de você. Sua experiência é dupla, a minha é uma só. O rebaixamento não acontece no dia do rebaixamento. A agonia é o ano do rebaixamento. Na minha opinião, o ano do rebaixamento é pior que o ano da Série B. Essa é a minha leitura. Explica, por favor. Porque antigamente, agora não, né? As últimas séries B, os times têm feito hora extra. O ano da Série B é o ano que você põe a ampulheta para passar, porque vai voltar. O time ia voltar. Os times que caíram da Série A mantinham dinheiro no primeiro ano, tinham elencos melhores, tinham visibilidade. Isso aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Inter, aconteceu com o Palmeiras. Aqueles primeiros times que caíram para a segunda divisão, depois do campeonato de pontos corridos, não antes, na época do Fluminense, virada de mês, estou falando do campeonato de pontos corridos. A sensação, o ruim para o torcedor era o ano do rebaixamento. Você fala assim, ai meu Deus, vai cair, até o dia que cai. O Corinthians, na minha opinião, caiu uma rodada antes quando perde para o Vasco no Pacaembu. Então, aquela última rodada precisava de uma combinação de resultado, ganhar do Grêmio fora. Aquilo já era desenhado que o Corinthians ia cair. Então, o ano de 2007 foi muito dolorido para o corintiano. O de 2008, o Corinthians foi campeão da Série B com rodada de antecedência. Então, como eu te disse, é uma ampulheta. Ai, quando chegar em outubro vai ter acabado esse inferno. Mas o ano do rebaixamento não passa. Você fica sentado naquele parto que não termina, o time não ganha, e a próxima rodada e o outro resultado. Então, era assim. E como é que é o profissional nessa época? Como é que é um profissional, por exemplo, que você ainda continua... Então, eu não era setorista do Corinthians, Sim. Então não sei se teria sido pior. No meu caso, foi ruim, foi horroroso, mas não muda a notícia. Sim. O Corinthians não ganhava nenhum jogo porque eu estava torcendo, mais ou menos. Esse problema eu não tenho, Cosme. Realmente não tenho. Todo mundo sabe que eu torço Sim. mesmo, fico feliz quando ganha, brinco que eu tô covinhas on, ou se eu tô covinhas on, não muda o que aconteceu. Não muda, não tem. Gostaria de ter, mas não tem. Então, mas nessa época, essa proximidade que a gente tocou de leve, assim, trazia umas consequências que, pelo menos para mim, acho que o jornalismo era mais humano. Tem jogadores hoje de todos os clubes que eu não ouço, não reconheceria nem a voz, sabe? Sim, então, claramente. O jogador não fala... Era diferente, isso E como sim. é que você vê hoje isso? O jogador se manifesta quando muito nas redes sociais e ponto final. Eu acho ruim para o torcedor, porque eles conhecem uma mentira. Eu acho que o torcedor antigamente tinha mais noção do quem eram as pessoas, quem eram os personagens, até para amar ou odiar. Eu fico imaginando hoje um personagem como Marcelinho Carioca. Muito provavelmente as pessoas iam lidar dele como eles lidam com o Neymar. Não, veja, não estou comparando futebol, estou comparando uma pessoa. O Marcelinho era o jogador mais famoso, que brigava com o técnico, mudava de time, ia embora, chorava, era expulso, estava aqui do lado, era uma época que o Campeonato Brasileiro era diferente, nem todo mundo estava lá fora. Se ele não pudesse falar, se a gente não tivesse, olha o Marcelinho treinando, aí veio com o filho, olha não sei o quê, na época da briga com o Ricardinho, quem tá certo? Aí você fala, meu Deus, tem que ouvir todos os amigos do Marcelinho, todos os amigos do Ricardinho. Era uma outra época. Agora, se, por exemplo, o Neymar, assim, basicamente é você gosta ou não gosta, porque não tem como você mudar Sim. de opinião. Você não vai ouvir os argumentos dele. Eu acho ruim para o jogador também, mas é o que está posto, hein? Então, e para o jornalista, hoje, quando muito, se você for amigo do assessor de imprensa, vai ter que... Então, mas eu acho que virou um jornalismo de celebridade, que eu não estou interessada em fazer. Mas essa sou eu. Eu não estou... Hoje, por exemplo, claro que jornalisticamente o Neymar quer te dar uma entrevista. O que o Neymar vai me contar? É claro que eu vou fazer a entrevista. Sim. Mas o que ele vai me contar? É difícil. Então, assim, eu acho que antes, não que não tivesse assessor, tinha. Mas eu tenho muito mais vontade, por exemplo, de conversar com o Vinícius Júnior. Ele ainda não chegou no nível do jornalismo celebridade. E eu acho que alguns jogadores se colocaram nessa posição, entendeu? Intocáveis, famosos, milionários, helicóptero. E tá tudo bem, mas assim, não tenho nada para perguntar pro Neymar. Nada. Então, mas você não acha que é um processo que daí não tem retorno? Como é que vai fazer? Acho que tem, porque nem todo mundo vai ser o Neymar, né? Não, por exemplo, eu digo, mas essa falta de acesso, 20, 30 pessoas, por exemplo, o Hendrick tem 12 pessoas que cuidam da carreira dele. Olha, fala para esse órgão, você pode perguntar isso, eu acho pode que perguntar aquilo.
a exceção vai comprovar a regra. Para a maioria, esse movimento é ruim. Ele pode ser bom para blindar o Endrick, acho que no caso do Endrick faz algum sentido. Ele é um menino de 17 anos, mal pôde frequentar a escola depois de tudo que aconteceu na vida dele nas categorias de base, com os títulos do Palmeiras, com essa venda precoce. Eu acho que, se fosse meu filho com 16 anos, eu gostaria que fizesse a mesma coisa. Só que do mesmo jeito do Endrick, tem o Gabriel menino, tem o Wesley, tem aquele outro que foi vendido, que eu esqueci, o Veron. Para esses, talvez o contato, a gente conhecer mais o jogador, ter falado mais sobre ele, teria feito bem para a carreira. Então, o Endrick, a exceção comprova a regra. Eu sempre falei isso e você acha que deve saber também. Para mim, era muito melhor quando alguém não queria falar. Você faz a matéria inteira, você apura. Vai você sair sabe, a matéria. Aí você vai sair a matéria. Aí você liga assim, não, fulano não quer falar. Procurado pela reportagem, fulano não quis se manifestar. Se ele quiser se manifestar, eu tenho que dar o mesmo espaço. Então, é isso que muitas vezes o jogador, o clube, o técnico não entendem. Porque eu não vou deixar de falar. O fato do Abel não dar entrevista para ninguém não faz ninguém parar de falar do Abel. Faz? Não, lógico que não. Ele só perde espaço. Porque se ele quisesse falar do jeito dele, a versão dele, como ele acha as coisas, ele é muito mais importante do que eu, ele teria muito mais espaço na televisão do que eu. Sim. Só que hoje eu falo 15 horas por semana na televisão. E muitas vezes sobre ele. Entendo. Eu acho que, do ponto de vista do planejamento de carreira, talvez fosse bom para ele repensar isso. Mas o planejamento dele de carreira, por exemplo, resolveu fazer um Instagram onde ele coloca frases de efeito em português e inglês. Ué, tá bom para mim. Perfeito. O Marília, a gente já está caminhando, infelizmente, para o fim, que eu ficaria mais 2 horas. Não, esquece sua festa aí, por enquanto. Mas explica, então, por favor, por que você resolveu torcer para a seleção argentina? Por causa do Maradona. Só Maradona? Só. E a seleção brasileira? Eu já perguntei para algumas pessoas que vieram aqui e elas disseram que não sentem mais emoção quando vê a seleção brasileira entrando em campo. Para você, por exemplo, começa uma Copa do Mundo, qual a sensação que você tem? Eu tenho a sensação que é o maior espetáculo que o ser humano foi capaz de produzir com ideias próprias, sem tirar nada da natureza, que é pegar, fazer uma bola e fazer um jogo. Eu adoro Copa do Mundo, adoro. Mas pouco me importa quem vai ganhar no final. Eu gosto do evento. A seleção em si, a seleção. Não me causa... Já me causou... Não é que eu não sou indiferente às pessoas ficarem emocionadas, tal, mas não me causa nada. Eu gosto do jogo, eu gosto de ver e tal. Eu acho que as pessoas que, por exemplo, eu fui criada gostando de torcida, comportamento de torcida, essa sensação de pertencimento. Então gosto de ser corintiana, gosto de me comportar como corintiano. Corintiana é do povo, é um time que representa uma classe social, tal. Você sente, né, uma sensação de pertencimento. Quando você vai para a Copa do Mundo, há algum pertencimento naquelas pessoas, o que é o Brasil? Não, é classe A. Não é só a classe A, é gente que não gosta de futebol. Não é capaz de fazer um grito. Tá. Não sei, eu sou brasileiro. Ninguém ali é brasileiro com orgulho. Se pudesse, morava todo mundo em Miami. Com todo respeito, então eu acho que não tem pertencimento na arquibancada. E isso passa para o público. O caso do argentino é diferente, porque a relação do argentino com os times pequenos também é diferente. Não tem a ver com ganhar, tem a ver com ser. Aqui no Brasil, a Copa do Mundo para o Brasil é assim, ganhou, tá bom, não ganhou, vergonha. No caso da Argentina, que eu gosto muito, tem uma relação que é de educação, que é política, que é de formação, tudo isso. Mas tem uma relação visceral. Eu tenho, para mim, os jogadores da seleção brasileira gostam de estar na seleção brasileira. Você percebe que eles gostam de estar entre os parceiros. Os jogadores da Argentina gostam da seleção argentina. É uma diferença enorme na preposição. Uma coisa é você gostar de ser da seleção pelo status. Outra coisa é eles gostarem da seleção. Você percebe quanto eles curtem aquela coisa. O Agüero não pode jogar, o cara quer ser qualquer coisa, mas ele quer estar junto. E sofre, óbvio que a fila conta, óbvio que a morte do Maradona teve impacto. Mas a relação que eles têm com o hino, com a torcida, todos eles jogam na Europa também, não é porque os nossos jogam lá. Porque tinha que ser jogador que joga aqui, não. Eles têm uma relação com o país. Você acha mesmo que o Neymar vai sair? Ele não tem uma casa no Canal 2 em Santos, tem? Ele tem uma casa em Mangaratiba. Sim. O Messi vem passar férias em Rosário. Uma questão de raiz, É uma questão de educação, pertencimento. É uma questão de pertencimento. O Messi pode passar férias nas Maldivas, no Japão, ele até passa, não estou dizendo que ele não vai. Mas acabou o ano dele no Inter Miami, ele foi para Rosário. Ele não foi para Barcelona, para Paris, não postou foto do helicóptero, não fez uma festa de Réveillon em Trancoso. Você acha que o Messi não pode? Sim, lógico que pode.
Então, É uma diferença, para mim, para o meu gosto, é uma coisa assim que faz toda a diferença. então, mas para você, então, é algo quase irreversível. Então, eu não sei se na geração do TikTok as pessoas gostam do Neymar. Não sei se é irreversível. Acho que ganhar é um combustível enorme e muito tempo sem ganhar. Então, se ganhar a próxima Copa, com meninos como esse, talvez com Endrick, Vitor Roque, Rodrigo, a gente tire um pouco desse ranço que essa turma deixou. Eu não acho que é para sempre, mas acho que no momento é difícil. E, Marília, como você vê o futuro da TV aberta, o futuro do futebol? Você acha que você me falou uma coisa muito interessante quando a gente estava vindo para cá, sobre o que sustenta a TV aberta no esporte, é o evento. É o evento. Qual que você acha o futuro da TV aberta? Eu acho que o futuro, a TV aberta, ela vai viver de coisas ao vivo. Então, não dá para não dá para comparar o jogo com o VT. Então, isso, nenhum streaming do mundo, nenhum cabo, nenhum dessas coisas que você pode ver depois substitui. Uma coisa é você assistir o jogo na hora, outra coisa é falar assistir o jogo depois sabendo quando foi. Então, tudo que é ao vivo, tudo que é noticioso, eu acho que a TV aberta ela vai se calcar nisso, porque isso não tem como você saber de outro jeito. Não estou aqui, posso até assistir a TV aberta no telefone, mas vai ter que ter uma transmissão ao vivo, senão ela não vai existir. Pode não ter o aparelho de televisão, mas a transmissão vai ser relevante. Agora, a série, a novela, o programa de entretenimento que tem lá uma entrevista com... eu gosto sei lá... Gisele Bündchen. Eu soube que ela foi ontem no programa de não sei quem. Tudo bem eu ver a entrevista da Gisele Bündchen hoje de novo. Mas o jogo do Corinthians tem que ser na hora, senão depois... Não tem graça. Eu vou até assistir, mas não é a mesma coisa. E qual que é a função dos programas esportivos? Eu acho que cada programa esportivo se propõe a uma coisa. Então, eu não posso falar sobre todos. Mas, de maneira geral, você, quando você vai... os programas que você participa... Eu me proponho, porque assim, é pedante o que eu vou falar agora, mas é uma coisa conquistada. Eu sou paga para dar opinião. Isso é ótimo, é uma delícia. É igual o advogado que é pago para dar parecer. O cara conquista esse valor. Então, eu sei que é pedante, mas a minha vontade é que o programa que eu participo, ele faça a pessoa do outro lado a pensar. Não, foi roubado. Vamos ver se foi. A minha opinião é essa, a do fulano é aquela. E a pessoa fala assim, eu não tinha visto desse jeito, eu não tinha pensado assim. Eu acho que quando a gente se propõe a dialogar, todo mundo melhora. Mesmo que a gente não mude de opinião, todo mundo melhora. Marília, a penúltima. Nos próximos 10 anos, você acha como que vai, da sua visão, como é que vai estar a proporcionalidade entre mulheres e homens trabalhando no jornalismo esportivo? O que você acha, considera que seria o ideal? Lógico que os melhores estariam trabalhando, mas hoje você acha que ainda tem barreiras para mulheres no jornalismo esportivo? Tem muitas barreiras. Tem inclusive essa que você acabou de falar. Tem igual atleta, uma hora ela quer ser mãe. Como é que ela vai ser atleta e mãe? Tem pegadinhas no caminho, mas eu acho que o ideal é que seja proporcional ao interesse. Quando você vai numa faculdade de jornalismo, quando eu vou lá fazer palestra Sim. ou participar de banca, antigamente, você ia lá numa sala de 40, você perguntava quem quer ser jornalismo esportivo, 15 levantavam a mão, 10 eram homens. Hoje, 15 levantam a mão, 8 são homens, 7 são mulheres, 9 são homens, 6 são mulheres. Eu acho que o mercado tem que refletir isso. Eu não acho que tem que ter mulher porque tem que ter mulher, mas eu acho que tem muito mais mulher interessada e muito menos vaga para mulher. Então, e a última, Marília, qual o legado que você acha que você vai deixar na sua carreira, que você gostaria de deixar na sua carreira? Eu não tenho essa pretensão e eu acho que eu não consigo fazer isso. Eu acho que eu fico muito envaidecida quando uma menina, uma mulher ou algum menino mesmo fale que eu influenciei, que é meu fã, que eu acho uma coisa estranha para jornalista, mas eu respeito já. Eu fico muito envaidecida. Mas eu não sou hipócrita. Eu não fiz isso para deixar legado. Eu fiz isso por mim. Eu não fiz por ninguém. Então, se eu abrir o meu caminho, abrir caminho para alguém, foi indiretamente. E aí, tudo bem. E tomara que eu tenha aberto, e tomara que pelas coisas que eu fiz isso tenha acontecido. Mas em nenhum momento foi um projeto coletivo. Foi um projeto individual. Bom, que ótimo. Finalmente, pelo menos eu tenho a certeza que você está completamente errada, que você abriu um caminho danado Tá bom. e você fez muito mais Não, bem mas pras indiretamente mulheres. eu fico muito feliz, mas não é um projeto coletivo, entendeu? Não é um projeto coletivo, é um projeto pessoal, profissional, que pode ter tido esse reflexo e tomara que tenha tido.
Mas eu não tenho essa pretensão. Como é difícil falar com um advogado. Ó, é o seguinte, eu só quero dizer uma coisa. Eu tenho muito orgulho de ter você como colega. Muito obrigada. Eu também. Eu agradeço demais você ter vindo. Muito obrigada. E vai Corinthians. Ah, meu Deus.